pessoal, aqui é Laís Xavier, sou CEO da Migs, e a gente vai começar a nossa live. Toda semana tem live, né? E essa semana a gente está com uma convidada assim, super, super especial, que é Kátia Cristina. Ela é presidente da Undime do Pará. E agora eu vou dar uma filadinha aqui no currículo dela, que não é fraco nem pequeno, não, viu? Vou ler aqui o currículo dela para todo mundo ver. Ela é assistente social e mestre em educação pela Universidade Federal do Amazonas. Ela foi conselheira pesquisadora em 2008. É professora titular no Centro Universitário do Norte de 2004 a 2008. Ela é inspetora, é isso? Inspetoria Laura Vicunha, Casa Mamãe em Margarida Amazonas. É isso, Kátia? Falei certinho? É uma De casa 97 a 2008. Quase que eu não acerto aqui. Também um danado de currículo grande desse. É conselheira municipal do Conselho Estadual de Assistência Social de Manaus, Amazonas, de 2002 a 2005. Tem uma pós-graduação na Universidade da Amazônia. Danou-se membro do Comitê de Ética em Pesquisa de 2012 a 2016. Foi membro do Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas lá no Pará até 2016. É consultora no projeto BRA-X63, acertei? é, Do Ministério da Justiça e da ONU em 2014. É presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Marituba. Diretora técnica da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social do município de Marituba de 2015 até hoje. É secretária municipal de Educação do município de Marituba de 2017 até hoje. E, finalmente, é presidente da Undime lá do Pará de 2017 até agora. A mulher não é fraca não, né? Vocês já viram aí que é fantástico o currículo dela. E o que a gente vai conversar hoje? Eu chamei Kátia para a gente conversar um pouquinho sobre os desafios que ela está encontrando enquanto presidente da Undime, para liderar os gestores, enquanto presidente da Undime e secretária, para liderar os gestores das escolas públicas durante esse processo da pandemia, que a gente sabe que está muito complicado, está todo mundo se deparando com uma coisa muito nova. E, Kátia, só para te contar, hoje eu fiz uma live com o Ministério Público aqui de Pernambuco e com a Undime de Pernambuco também. E aí, assim, todo mundo falando muito dessa coisa do... Eita, chegou uma intrusa aqui na minha live. tudo bom? Oi, tudo bom? O que ela tá falando? Eu tô no meio da live. Eu posso falar? Não. Mãe, eu posso E aí, eu conversei um pouquinho com eles e muitos gestores de secretários municipais bem angustiados. E aí, vamos lá conversar um pouquinho sobre isso. Eu queria começar a nossa conversa primeiro agradecendo demais a tua participação. E eu queria que tu explicasse, Kátia, um pouquinho quem você é, de onde você veio, apesar de eu ter lido seu currículo. E eu queria que você explicasse seu papel em frente à Undime, né? E como é que a Undime acontece no Pará? Como é a organização disso aí no Pará? Boa noite, Laís. É assim, a gente está aqui com muita gratidão pelo convite, né? Também agradecendo porque a gente vai matar um pouco essa saudade, né? Conheço você por conta da Undime. Minha história na educação, ela começa muito antes da Undime. Apesar de ter a minha formação inicial como assistente social, mas eu sempre trabalhei na defesa da educação social, né? Então, um nomezinho esquisito, Inspetoria Laura Vicum na Casa Mamãe Margarida, é uma casa de acolhimento de crianças e adolescentes, e ali também começou a minha, vamos dizer assim, a minha paixão pela educação. Dali eu decidi fazer um mestrado em educação e pensar propostas educativas para crianças e adolescentes em situação pessoal e social de risco. E ali também começa toda a minha militância na área da educação, muito vinculada aos direitos de criança e adolescente, e por conta de estar vinculada a direitos de criança e adolescentes em situação de vulnerabilidade social ou de risco social, a gente chegou até as mulheres que sofriam tráfico de pessoas. E aí a gente pensar também toda uma proposta pedagógica que atinja também essas mulheres. E foi no meio dessa caminhada que eu cheguei na Secretaria de Educação, e chegando na Secretaria de Educação, cheguei na Undime, né?
Então, que é um momento também de aprendizado muito grande. A gente está na nossa segunda gestão, nossa diretoria está na segunda gestão da Ungime. E quais são os desafios? Hoje eu estava conversando com o promotor, que estava pedindo para a gente divulgar um site de consulta entre os nossos gestores. E o grande desafio hoje que eu vejo na área da educação é a incerteza no qual a gente se encontra. Nós temos, do ponto de vista pedagógico, uma incerteza muito grande. E nós temos, do ponto de vista afetivo e psicológico, uma insegurança. Né? Então, a gente tem pessoas aí que enfrentaram a pandemia, mas não perderam ninguém. Mas nós temos pessoas que perderam. Temos pais que perderam filhos, temos mães que perderam filhos, temos filhos que perderam mães e pais, né? E aí, esse momento de dor, a gente sabe que a doença ela traz um processo de dor muito grande. E isso acontece entre os gestores também. Então, hoje eu penso que nós estamos em duas esferas. A esfera da política pública para a área da educação. E, no meio disso, a pandemia, que está com todas essas incertezas. Nós estamos hoje, não temos ministro de educação, nós não temos um novo Fundeb aprovado, nós não, apesar de sofrermos uma cobrança muito grande da população, nós não fomos inseridos em nenhum tipo de recurso emergencial do governo federal. Então, o governo federal ele ajudou as prefeituras na compensação das suas perdas, incluiu saúde e educação nesse orçamento emergencial, mas a educação não recebeu nada. Né? Então, do ponto de vista de aporte financeiro, a gente também não recebeu nada. De uma hora para outra, nós fomos obrigados a fechar as escolas, meio que sem saber por quê e como a doença ia se comportar. Uma coisa foi a doença na Europa, outra coisa é a doença aqui. Na Ungime Nacional, eu tenho pontuado o seguinte, que eu acho que foi o nosso maior erro. Nós não pensamos no enfrentamento da pandemia em todos os aspectos das políticas públicas, mas aqui a gente está falando especificamente da educação, no enfrentamento da pandemia, levando em conta a realidade da política educacional brasileira. Então, nós acabamos seguindo alguns passos que a Europa deu, que a América do Norte deu, mas que não condiz muito com a nossa realidade. Em primeiro lugar, vamos levar aqui em consideração a realidade europeia. Quantas Itálias, quantas Franças cabem no Brasil? Né? Então, a gente tem um país continental, com uma realidade continental, com grandes diferenças regionais. Né? E aí a gente pensou as mesmas estratégias de enfrentamento que a Europa enfrentou. E agora a gente chegou num momento que a gente está estagnado. Nós estamos em discussão aqui no Pará, por exemplo, o Ministério Público está fazendo um processo de escuta com o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado e o Ministério Público do Trabalho, fazendo vários encontros com várias categorias, Fórum de Educação do Campo, Sintep, Fórum de Alfabetização, todos os entes envolvidos na educação, eles estão fazendo praticamente todo dia um processo de escuta. Esse processo de escuta, ele quer ouvir porque tem uma parcela da população que quer nas aulas e tem outra parcela que não quer. Então o Ministério Público está nesse processo de escuta. Mas eu falava hoje para a promotora lá do município. Enquanto vocês estão no processo de escuta aqui, tipo, nós vamos reabrir ou não vamos reabrir em agosto, nós estamos tendo um processo de votação no Congresso. E nem por conta da Ungime a gente está nesses processos de escuta de todos esses grupos, e nenhum grupo desses está sendo levado em conta. Né? A medida provisória que foi votada no Congresso, que deve ir para o Senado, que realmente
expor nesse texto muda tudo que a gente pensou aqui. Em todos os sentidos e em tudo. Na minha secretaria, por exemplo, a gente tem 2 calendários para apresentar. A gente ainda não divulgou por conta dessa incerteza. Claro. Vai ser, o MEC vai assinar dessa forma? É uma incerteza, num cenário de muita incerteza, até porque a gente está sem esse direcionamento, né, Kátia? Então, quer dizer, ali a gente tem, enfim, a gente conseguiu cravar lá um parágrafo de financiamento. Mas isso vai sair? As escolas elas devem obedecer um rigoroso protocolo de saúde. Eu moro num estado que é um estado com grandes diferenças. Aqui eu tenho educação quilombola, aqui eu tenho educação do campo, aqui eu tenho educação rural, aqui eu tenho educação indígena e aqui eu tenho o ensino urbano. Dialogar, montar um calendário, montar uma proposta, montar um roteiro de estratégia de enfrentamento que atenda a essas necessidades é muito complexo, né? Quando a gente fala a educação, o retorno para as aulas, ensino híbrido, aulas online, como para uma realidade, o Estado do Pará, pelo PNUD da pesquisa da ONU, que aconteceu antes, foi concluído um pouco antes do início da pandemia no mundo, ou seja, finalzinho de 2019, mas esse resultado foi divulgado agora. O Estado do Pará ele é o penúltimo em acessibilidade do ponto de vista da conexão, né? Então, como que você vai falar de conectividade dentro da Amazônia com todos os problemas que isso importa? O meu município, por exemplo, que é a 10 quilômetros da capital, tem bairro que não pega celular. Como eu vou fazer um híbrido nessa perspectiva? Aí você não quer excluir nenhum aluno, aí você imprime isso, coloca os cadernos, tem que entregar esses cadernos em todos os lugares para garantir que cada aluno receba esse caderno, sobretudo aqueles que não têm acesso à internet. Ok, mas e o município que não tem? Nós temos município aqui com um dos piores IDHs do Brasil, aqui no estado do Pará. Esse município ele depende única e exclusivamente dos recursos do governo federal. Se isso não foi ampliado, se isso não foi... Deixa eu ajeitar aqui que estão reclamando do áudio. Aí, peraí. Vai ter que segurar. Eu vou segurar para vocês poderem escutar, tá bom? Tá certo. Então, como é que esse município sobrevive? Como é que ele vai imprimir um caderno para cada aluno dele? Né? Aqui, por exemplo, a gente está discutindo com o Ministério Público, um grupo que é, sobretudo, o Sintério, dos professores, o grupo de educação do campo, que é o fechamento total das escolas. Mas que perdas eu vou ter? Até que ponto e em que percentual eu vou ter de perda desse aluno sem nenhuma atividade, ainda que remota? Por outro lado, como eu vou garantir que chegue até lá? Eu tenho um município que tem 15 ilhas que compõem aquele município. Então, como eu vou atender a cidade e como eu vou atender todas aquelas ilhas que estão nos municípios sem envolver, por exemplo, transporte? Os barqueiros, né, Kátia? Os barqueiros, exatamente. Uhum. Entendeu? Então, para nós é uma realidade realmente muito complexa. A iniciativa do Ministério Público é boa de nos ouvir, mas acho que assim, a gente, ao mesmo tempo que se depara com os nossos conflitos regionais, a gente tem que estar atento a essa discussão nacional. Por quê? Porque essa discussão nacional, por exemplo, ela já mudou toda a nossa realidade. Como que nós vamos realizar nas nossas escolas um ano letivo duplo em 2021?
Isso também foi alguma das perguntas que fizeram, né, lá. Tem que pensar os conselhos, né, municipais, os conselhos estaduais, eu acho que precisam se juntar para olhar, porque inclusive essa dupla jornada para o aluno é uma coisa difícil, né, na Cansativa, retomada, não é isso? cansativa, difícil, não é pedagógico, porque Sim. não vão. Eu também tenho filho que faz faculdade, eu brinco com ele, esse aluno que não tirou 10 agora não tira nunca mais na vida. Né? Mas para dizer, e ele dizendo para mim, estou cansado de internet, estou cansado de computador, e já é alguém que já está na universidade. Agora eu estou pensando numa criança que está no terceiro ano, que está no quinto ano, que está no sexto ano, que está no sétimo ano, entendeu? Como que vai parar ele para acompanhar esse processo? Ainda que o professor, primeiro, os professores não foram preparados para isso. Né? Não tiveram tempo para se preparar para isso. Receber uma formação específica para dar essas aulas. Nós não temos, por exemplo, não conseguimos e não temos como instrumentalizar esse profissional para que ele faça esse suporte online. Né? Então, isso é uma outra coisa que a gente se questiona com relação a tudo aconteceu muito rápido, as respostas tiveram que ser dadas de forma muito emergencial e muito rápida, mas uma coisa que a gente precisava como nação era ter parado. Obviamente, muitas das coisas que a gente se questiona aqui no estado do Pará e na região norte, eu morei muito tempo, como você leu no início, no estado do Amazonas, que também é um estado continental, então conheço muito aquela realidade, é completamente diferente da região sul, sudeste. Sim, sem dúvida. Nordeste. Então, assim, nós não paramos para pensar estratégias diferenciadas para o nosso contexto diferenciado. Né? Eu, como morei nesses dois grandes estados, morei no Amazonas e aqui, eu costumo dizer que há várias Amazônias dentro da Amazônia. Então, quando eu vou pensar alguma coisa para a Amazônia, eu tenho que levar em conta esse contexto, que é um contexto diverso. E às vezes a gente sente que a gente não é ouvido. Outro dia eu falei com o presidente da Undime, eu disse, eu não vou mais participar de nada, que a gente berra daqui, e depois a gente sente que nada do que é da nossa região é levado em conta. Porque é uma realidade com uma perspectiva completamente diferente, né, Kátia? E deixa eu te perguntar, aproveitando que você falou isso, assim, qual é o papel que você acha que a Undime, por exemplo, as regionais e a nacional, qual é o papel que você entende que deveria ser desempenhado, que é desempenhado, tanto pelas regionais quanto da nacional, mediante esse cenário que você acabou de colocar, né? Esse cenário de incerteza, de transformação e de caos, né? A Undime sempre foi uma presença de suporte, um apoio, né? Mas a Undime também, até ela se achar no meio do processo, foi difícil. Pensa que nós dialogamos com 2 presidentes do FNDE, nesse curso Espaço de Tempo de Pandemia. Uhum. Nós dialogamos com 2 ministros da Educação, vão para o terceiro agora, quando ele nascer. Né? Então, num curto espaço de tempo, quando você começava a construir um diálogo, quando você começava a pensar essas propostas, e aí, óbvio, quando muda essas pessoas, muda também todo o corpo técnico deles. Uhum. A Undime, durante muito, muito tempo, ela insistiu com o FNDE num suporte financeiro para a educação, para que a educação pudesse se adequar. Pensa agora uma escola ter que comprar máscara, uma escola ter que comprar álcool gel, uma escola ter que adaptar com vários locais com pia para lavar as mãos, com sabão, com tapetes higiênicos, com distanciamento. Essas crianças não vão poder fazer lanche dentro do refeitório, elas muito provavelmente o farão dentro da sala de aula, e não tem R$1 para você gastar, e o pior, nenhum recurso federal cobre esse tipo de gasto. Né?
Nem o Fundeb, Não existe nem... rubrica específica para isso, porque, né? Ou seja, o município vai ter que entrar com esse suporte. Agora pensa, o município teve perda de arrecadação. E aí, quando o município tem perda de arrecadação, obviamente a educação também tem. Né? E nós insistimos muito e tivemos, como resposta final do FNDE, não vamos ter nenhum tipo de suporte financeiro para a educação, não tem como dar esse suporte, mas a educação tem que fazer tudo isso. Aí tem que garantir também EPI para os Professores, para a comunidade escolar que trabalha, né, na escola. Exatamente. E aí, nas prefeituras que estão, do ponto de vista financeiro, quebradas. Né? E aí, como que você vai garantir tudo isso? Aí a gente entrou no sonho aqui de que a gente vai fazer aulas online. Por que eu digo que é o sonho? Porque nossas crianças, elas não têm acesso. Aí, eu brinquei na Undime Nacional, porque essa é uma fala minha já de muito tempo, e a Undime, então, fez uma pesquisa nacional para saber sobre essa acessibilidade. E aí, o que ela constatou, inclusive ficou um pouco perplexa com o próprio resultado, por exemplo, do estado de São Paulo. A gente diz que o nosso mundo, que os nossos jovens, que os nossos adolescentes, eles já nascem plugados, né? Então, por exemplo, aqui, se eu não tivesse o assessoramento das meninas, eu estava ferrada, porque eu não ia saber fazer nada disso. Mas eles já nascem assim, né, entendendo toda essa dinâmica e tudo mais. E com o advento da internet, com o crescimento da internet, isso também deu um entendimento para a gente, sobretudo por conta das redes sociais, que todo mundo tem acesso à internet. Né? O Brasil é um dos países, se eu não estou enganada, é o terceiro país da América Latina que mais consome internet, levando em consideração a questão das redes sociais. Mas quando a Undime fez essa pesquisa, ela foi mostrada para a gente apenas para os presidentes por enquanto, depois ela vai ser publicada. Ela revelou o seguinte, que as pessoas têm acesso à internet, mas elas têm acesso à internet em geral, no celular, e com um plano que nem sempre é de 4G. Se eu for colocar a realidade do Pará, que tem 1 ano e meio que uma rede de TV aqui conseguiu ter uma conexão que seja online em todo o estado. Tem 1 ano e meio. Então, até quando eu falo que essa conectividade ela existe para a rede social, ela não existe para a gente conseguir, por exemplo, baixar um programa. Aí pensa, eu fazer uma rede, eu fazer uma aula e esse aluno assistir essa aula na tela de um celular. Aí eu vou passar uma atividade para ele também resolver na tela de um celular com a conectividade dele. Aí você vai olhar isso dentro da região norte, se der uma chuva e aqui chove todo dia, aí acabou a conectividade. Né? Então, essas são realidades que são nossas, mas, por exemplo, São Paulo ficou surpreso. Porque pela pesquisa apresentou que os alunos, na sua grande maioria, têm acesso à internet, mas não tem computador em casa e também não tem computador e não tem acesso a 4G. Né? É um plano simples que te dá acesso à internet, mas esse acesso é apenas para as redes sociais. E aí eu
entendo que, embora a nossa boa intenção, embora a gente queira dizer que a gente está num país globalizado, embora a gente enxergue que isso chega para todo mundo, um todo mundo muito entre aspas, não é a realidade brasileira. Porque quando o Estado que tem a capital econômica maior da América Latina apresenta uma realidade dessa, aí quando chegou os dados do Pará, eu disse, pois agora eu vou pegar essa pesquisa, vou colocar debaixo do braço toda a reunião da Undime e vocês vão ter que me aturar. Porque agora eu tenho como provar o que eu estava falando. Que era isso que eu ia querer entender agora, sabe, Kátia? Assim, como é, diante dessa realidade de vários municípios que estão numa perspectiva completamente diferente. Bem, a gente estava no centro econômico da América Latina e está com dificuldade de acesso. Como é a infraestrutura que você enxerga, assim, qual é a perspectiva do norte, especialmente do Pará, que é onde tu tens presidido a Undime? Como é que é, assim? Conta para todo mundo como é, porque, Eu acho assim, que quando a gente fala, né, que a gente atua aí, e aí eu vou falar com algumas pessoas que estão no Sudeste, aí a pessoa vem falar de alguma dificuldade de infraestrutura. Eu disse, minha gente, vocês precisam ir lá para o Nordeste, aqui para onde eu estou, lá para o Pará, lá para o Norte, que aí é um ambiente de infraestrutura exatamente muito dificultosa, com uma infraestrutura difícil, né, Kátia? Eu queria que tu desse um pouquinho desse panorama do estado, talvez, de vocês, assim. Eu digo que, assim, na região norte, especificamente agora no Pará, mas eu acho que isso não é uma realidade singular no Pará, é uma realidade nossa mesmo enquanto nortista. Eu acho que qualquer luta, e especificamente a luta pela educação, quem está nela e quem consegue fazer qualquer coisa guerreiro, né? As nossas dificuldades, elas vão para além disso. Daí a minha luta inconstante na Undime Nacional de que a Amazônia entre na pauta da Undime Nacional para entrar na pauta da política de educação brasileira. Enquanto a Amazônia, na sua singularidade, na sua diversidade, nos seus desafios. Também não quero aqui dizer que a gente só tem problemas, né? As pessoas fazem educação da forma mais criativa. Não, vocês são fantásticos, assim, eu sempre falo das experiências que a gente tem, e aí, assim, faz muita coisa, que em lugares que são absolutamente com muita melhor infraestrutura, não conseguem fazer a metade do que vocês fazem. Então, quando alguém vem assim, mas e a minha infraestrutura? Eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos lá para o Pará, vamos lá para Pernambuco, que é onde eu estou, vamos aqui. Então, assim, aí você olha o que se consegue fazer de maravilhoso nessas regiões, com infraestruturas pequenas. Que é profundamente criativa. Isso. A Amazônia com 20% de recurso a mais. Nossa, estourava, hein? Não, Kátia? Mas para dizer assim, com pouco se consegue fazer e valorizando o que você tem. Então, em primeiro lugar, eu acho assim, no estado do Pará, a gente consegue lidar com todas essas realidades que eu te disse, que eu tenho um município que lida com todas essas realidades ao mesmo tempo, né? Então, como que você vai construir um currículo? Respeitando toda essa diversidade. Como que você vai construir matrizes? Como que você vai construir estruturas e estratégias educacionais que devem ser diferenciadas, respeitando cada grupo étnico desse? Então, quando você tem um estado desse tamanho, que educa, na sua limitação, mas educa, você tem uma comunidade escolar profundamente comprometida, engajadíssima, né, Kátia? Isso eu acho incrível das redes de vocês, assim, é uma comunidade escolar engajada, é uma comunidade escolar que quer participar, que quer transformar, não é isso? Agora, é uma comunidade escolar que não abre mão da sua singularidade. E que não pode também abrir mão, tá certo? E a Amazônia, ela não é
ela não é um plano linear, né? Então, isso é uma luta, eu diria até um posicionamento de resistência mesmo nesse processo educacional. Daí, o porquê a gente briga tanto pelo fator amazônico na educação, né? Eu não tenho como ter a mesma per capita de merenda escolar que tem, por exemplo, São Paulo, que consegue chegar de carro em todos os seus municípios, tem infinitamente mais municípios que o estado do Pará, mas consegue chegar de carro em todos os seus municípios. Eu, para levar, por exemplo, merenda escolar daqui, da cidade para Breves, eu levo um dia e meio de barco. Aí eu estou falando só de um dia e meio de barco. Né? Eu tenho outros municípios que são 5 dias, que são 6 dias, que são 7 dias. A que preço essa merenda escolar chega? E tome gastar gasolina com barco, né, Kátia? Não posso ter a mesma per capita. Eu não posso ter a mesma per capita de transporte escolar. Eu lembro que foi uma luta da Undime Pará que conseguiu isso, Fantástico. de pensar um transporte escolar diferenciado. Por exemplo, para vocês, com relação a vocês do Nordeste, o barco de vocês é diferente do nosso. O nosso barco, em geral, navega rios, né? Onde eu tenho a maré alta, eu tenho a maré cheia. Vocês navegam o mar, na sua grande maioria. Então, se não tiver um barco para levar as crianças, que leve em consideração o movimento da maré, que de manhã está baixa e que de tarde está alta, e que na semana que vem esse processo vai ser inverso, e aí o casco dele tem que ser diferente, eu não vou conseguir fazer transporte escolar. Então, depois de muita briga, o FNDE conseguiu entender essa peculiaridade. Nós hoje estamos na peculiaridade da merenda, do custo aluno, que tem que ser diferenciado para a região amazônica, e daí a gente colocou isso como o fator amazônico. É diferente. Claro, a infraestrutura de vocês é outra, né? Assim, então, se você tem um ambiente onde, por exemplo, se você vai para uma cidade lá do Sudeste, o transporte escolar é feito através de ônibus, o transporte de vocês em algumas cidades é feito de barco, né? É uma coisa mista, onde tem um transporte de ônibus e tem um transporte de barco. Então, eu acho, concordo plenamente no sentido de você dizer como é que é a mesma per capita, né? A infraestrutura do nosso terreno é outra. É diferenciado. Né? O custo das coisas são diferenciadas. Então, isso é uma das coisas que a gente vem pontuando dentro da Undime. Isso é uma realidade que a gente vê. Isso é uma coisa que os nossos municípios hoje, quando eu digo assim, tá todo mundo com medo, os secretários, os diretores estão com medo de abrir as escolas. Né? Como que vai fazer isso? A gente está pensando processos de acolhida. Mas como eu vou fazer? Primeiro, a acolhida do funcionário que perdeu, do gestor que viveu essa pandemia com dores, com luto, com uma série de situações, e que é novo para todo mundo. Né? É uma forma nova de lidar com todo mundo. Alguém disse assim, cristalizou a expressão o novo normal. Será que existe novo normal? Existe algum normal nesse novo? Né? Tá difícil ter alguma coisa normal depois dessa pandemia. São coisas assim que a gente se questiona e diz assim, suspender as aulas até o final do ano resolve uma parte da situação? Resolve. Mas e a outra parte da situação? E o processo de sociabilidade, de construção das crianças e dos adolescentes que frequentam as nossas escolas. Né? Às vezes a gente, nas reuniões da Undime, a gente tem uns choques com alguns posicionamentos do MEC. Eu levei um susto ontem com essa história de que o Enem vai ser em janeiro. Eu disse, alguém da educação, alguém que deu aula em algum lugar, em alguma sala, dá para chegar lá no MEC e dizer assim, a banda não toca dessa forma? Né? Um exemplo simples que é esse das universidades, mas que é um efeito cascata para todo o processo educacional nosso. Eu tenho alunos que passaram no vestibular de 2019, que teoricamente deveriam estar entrando na faculdade cursando o primeiro semestre agora, primeiro semestre de 2020.
não fizeram isso. O MEC tem uma portaria que suspende as aulas até o dia 31 de dezembro para as universidades federais. Ou seja, eles não vão fazer também o primeiro semestre no segundo semestre de 2020. Esses alunos, muito provavelmente, o farão no primeiro semestre de 2021. E aí eu vou ter um processo seletivo que vai também colocar aí mais um grupo de iniciantes do primeiro semestre para colocar onde, ninguém sabe, em que sala, ninguém sabe, qual professor que vai dar aula para ele, ninguém sabe, em 2021. Aí os alunos, os meninos do terceiro ano, eles conseguiram fazer essa análise e propuseram o Enem para maio, para que eles ingressassem no segundo semestre. Mas o MEC não conseguiu fazer essa leitura. E aí, quando o MEC dá para a gente essa proposta, quando a medida provisória dá para a gente a proposta de que ano que vem as escolas de educação básica e ensino fundamental e ensino médio vão cursar 2 séries, eu me pergunto para que país é isso? Aqui não Qual é, né, Kátia? estrutura escolar, de professor, de tudo eu vou ter para que o menino curse 2 séries no ano que vem, entendeu? Então, eu fico me perguntando, ou a gente vai fazer como a história, né? De que eu faço conta que eu estou ensinando, ele faz conta que ele aprende. Eu acho que se a gente não olhar a realidade que a gente vive como uma realidade singular, e que é uma pandemia e que isso atingiu o mundo todo, e que nós, teoricamente, perdemos 2020, a gente não avança. Ô, Kátia, a Undime está assim, participando da construção dessas propostas junto com o Conselho de vocês estadual da Educação, ou vocês não têm esse diálogo? Como é que é a ação de vocês em relação à construção das propostas? Nós primeiro procuramos a SEDUC, também tentamos via a Alepa abriu as portas, que é a nossa Assembleia Legislativa, via a Comissão de Educação, abriu as portas e a gente queria fazer esse diálogo conjunto. Chamar todos esses entes, todos esses fóruns, todas essas peculiaridades que a gente tem, para a gente discutir como isso ia acontecer no Estado. Ainda bem que a Alepa abriu as portas, convocou como a Alepa, como comissão, mas aí, para nossa surpresa, 2 horas antes de começarmos uma videoconferência que ia ter, a SEDUC disse que não ia poder participar. E nós entendemos que a SEDUC é um ente muito importante nessa discussão. Né? Muitas coisas hoje que deixam os municípios assustados, ele vem de algumas decisões unilaterais, tanto da SEDUC quanto do Conselho Estadual de Educação. Nosso Conselho Estadual, ele fez uma das primeiras portarias dele, que foi específico para a escola particular da cidade de Belém. Né? Porque outra cidade, outro local, impossível de conseguir seguir essas orientações, né? Então, isso tá... Aí nós entendemos que a Alepa, em diálogo com o Ministério Público, achou melhor o Ministério Público puxar essa reunião. Por isso eles estão fazendo essas audiências públicas, só que estão ouvindo separadamente esses grupos, para depois discutir exatamente qual vai ser o nosso protocolo. Né? Entendi. Havia um ensaio de que as escolas reabririam em agosto, mas a gente está vendo o comportamento da população e também está vendo que com a abertura aqui, por conta do verão, por conta das férias, das praias, está sendo anunciado pelas universidades um segundo pico para a gente para agosto. Então, pouco provável que a gente consiga executar isso aí. Então, a gente já começa a ouvir, inclusive dos dirigentes municipais,
a possibilidade de estender isso para setembro, né? Mas tudo isso a gente depende do que vai ser aprovado no Senado, né? Essa medida provisória agora, ela, na verdade, é a medida provisória que vai dar um norte para todo mundo. Até então, e aí o professor Carlos Sanches gosta de dizer isso, até então a gente trabalha com o que a gente tem. O que a gente tem hoje é dar conta de 800 horas. Isso. Porque por mais que a quantidade de dias letivos tenha, né, sido flexibilizada, a quantidade de horas não foi flexibilizada por enquanto, né, Kátia? Então, Tá lá assim, as 800 horas como obrigação ainda, esse né? texto que está aí na medida provisória está flexibilizando isso. Mas isso vai finalizar quando? Né? As escolas terão isso quando? Eu brincava com a minha equipe, eu disse, olha, vocês vão preparar esses 2 calendários aqui, queimar a pestana de vocês aqui para encaixar essas 800 horas aqui, mas isso aqui a gente está realmente gastando massa cefálica porque a doença vai nos fazer tomar outros rumos. É uma pena, porque, assim, na minha opinião, se a gente conseguisse pensar uma política pública dialogando com essas pessoas, com essas universidades, a gente traçaria um plano estratégico só de uma vez e não gastaria tanto tempo. Que aí era isso que eu ia saber, assim, eu queria saber quais são as orientações, assim, que vocês estão dando, já que está um cenário enorme de incerteza, né? Seria essa, assim, de repente, que vocês estão fazendo aí, vamos seguir plano A, B e C, e dependendo do que vier, a gente dispara algum. Em geral, a gente está fazendo isso, mas, assim, como o Ministério Público tomou essa iniciativa de fazer essas Da audiências escuta, né? públicas, a gente está muito na expectativa de construir em conjunto, em parceria com o Ministério Público, assim, o gestor nem tanto, mas o gestor municipal, o secretário, o Ministério Público depois vem em cima cobrando, né? E aí a gente está num ano também que encerra a gestão, né? Sim, ainda tem isso, que esse ano é o último ano, né? De Exato. gestão municipal, verdade. Então, a gente tem que, os gestores municipais, eles têm que ter todo esse cuidado. Nós estamos no aguardo de que realmente seja uma coisa construída coletivamente para que a gente possa disparar. A orientação que a gente está dando para os municípios é essa. Se um município tiver condições de aguardar para que ele possa retomar ou não as atividades com uma maior segurança, é melhor, né? Mas, por outro lado, a gente também está num ano político, onde a pressão social é muito grande, às vezes nem sempre a comunidade educativa consegue explicar isso para o restante da comunidade, porque eu costumo dizer que isolamento social faz a gente, né? Esse eu estou no município que a maior parte, 70%, 80% dos meus alunos, eles são alunos vulneráveis do ponto de vista social e econômico. Pouco provável que eles tenham feito, de fato, um isolamento social. Pensar em isolamento social no Brasil foi outro equívoco seguindo os padrões europeus, né? Então, como é que eu vou falar de que, olha, basta lavar as mãos com água e sabão se tem comunidade que não tem água, né? Então, a orientação básica não existiu. E aí, qual é a outra orientação? Que outro protocolo se colocou para o Brasil na realidade que o Brasil tem, né? Então, toda vez que eu estou em alguma reunião da Undime com o MEC, às vezes eu sou até chata, eu coloco isso. Enquanto a gente não parar e a gente não olhar que a gente é um igual, mas igual diferente, como diria Boaventura, né? A gente não vai conseguir uma solução que realmente atente a maioria da população e a maioria dos nossos alunos, né? Eu posso dar os cadernos, mas esses meninos, eles estão fazendo essas atividades com um pai, uma mãe, pouco provável, um irmão mais velho, às vezes, que sabe menos ou bem pouco para estar orientando ele naquela atividade, né? Nós ainda temos um índice alto de famílias, de pais de família, de mães de
famílias que são semi-analfabetos ou analfabetos funcionais, né? Então, como que ele vai? Até mesmo família de classe média, família de classe alta que vai recorrer ao Google para estar ajudando o filho para fazer alguma tarefa, do mesmo jeito que os professores não foram preparados para, de repente, virarem YouTubers, né? Os pais também não foram preparados para serem professores de uma hora para outra, né? Senão também a gente acaba com a figura do professor, né? O pai não tem a didática, não fez uma faculdade, não estudou para aquilo, né? E por mais às vezes que ele tenha conhecimento, seja formado, tenha tido algum tipo de instrução, então eles não têm isso. Mesmo aquele que é engenheiro, que é médico, que Porque não é nenhum papel dele, assim, o papel dele é de... A gente tem conversado sobre isso, sabe, Kátia, em algumas lives que a gente fez aqui, que o papel desse pai, dos alunos, principalmente Fundamental 2, o de Fundamental 1 também, mas é prestar uma assistência de estrutura, de ambiente, de facilitação, né? Porque o fato da transmissão, de fato, do conhecimento, ele não está preparado para isso, por mais que, de fato, ele seja um engenheiro ou tenha algum conhecimento aprofundado a respeito de alguma disciplina, mas ele não está preparado para fazer o processo pedagógico de transmissão do conhecimento, né? Acho que talvez o papel grande da família é de dar uma estrutura mínima, talvez, se essa família consegue, né? Um ambiente que dê para a criança estudar, que dê para a criança ter um acesso ao livro, ao ensino remoto, caso a família tenha a possibilidade de disponibilizar isso, né? E aí eu penso assim, a gente vive nesse contexto que é de grande vulnerabilidade, e eu fico pensando, nós temos alunos, e a gente lida muito com isso no meu município, com a questão da violência, e nós temos alunos que estão ali num ambiente de confinamento, num ambiente de dupla violência. E uma violência que está fadada a não ser disputada, entendeu? Então, isso é uma outra coisa que me preocupa. Às vezes, por não ter aquele conhecimento, por não ter domínio daquela área, isso não é culpa do pai e da mãe, De jeito ele nenhum. acaba espancando a criança. É para fazer a tarefa? Por que você não fez a tarefa? Então, assim, esse contexto de pandemia também dobrou, né, o índice de violência doméstica, também com relação às mães, que infelizmente a gente vive numa sociedade machista que delega esse papel como que exclusivamente para a mãe. Então, assim, a gente tem todos esses contextos que, na minha opinião, causam muito trauma, né? Uma criança já tem dificuldades em algumas disciplinas. Com tudo isso que está acontecendo, com mais a violência, tipo, que matemática é essa? Não quero isso não, entendeu? Tem muitas crianças que chegam pra gente e dizem assim, tia, quando vai voltar à escola? E, tipo assim, tá pesado, né? Aguentar tudo isso, mesmo com pandemia, mesmo com risco, mesmo com aquilo, melhor na escola. Por quê? Porque o professor ele foi preparado, ele estudou para aquilo, né? E aí, quando eu tiro isso, coloco para mim a questão do ensino online, ele é uma coisa que tem que ser muito discutida nacionalmente. A gente sabe que existe um projeto de educação, de exclusão do ensino público, de uma maior inserção do ensino online. Isso afeta especificamente a classe dos professores, porque onde eu precisava de 500 professores, eu vou precisar de 100, né? E o resto, a mídia faz, a máquina faz. Então, eu vejo isso, assim, muito perigoso nesse momento. E um processo mesmo de não reconhecimento do papel do professor, né? Mas, na verdade, né, Kátia, eu acho que eu acho que a tecnologia, ela tem que trazer apoio. Eu acho que é a conversa que a gente tem sempre, né? A tecnologia, ela tá ali para ser o ombro,
professor vir aqui, subir, conseguir transmitir e catalisar o processo. E não de substituição, de você tentar achar que a tecnologia vai chegar para resolver o processo de ensino-aprendizagem que é tão humano, né? Eu brinco que a gente gosta de copiar as coisas, sobretudo da Europa e dos Estados Unidos, então, perfeito. A gente só não copia o que é bom, né? Tem umas coisas que são assim. Então, a gente copiou essa forma de enfrentar a pandemia, mas a gente, sobretudo na área da educação, a gente esqueceu de copiar algumas coisas. Londres, por exemplo, Londres pegou o transporte escolar e colocou um aparato tecnológico para dar sinal nos bairros e para as crianças que não tinham um acesso bacana para acessar a internet. Isso é um investimento do governo federal nesse tipo de ação. Com todos os críticas ao governo dos Estados Unidos, ali o que ele fez? Fez um investimento para dar tablets para quem não tinha, né? Para as crianças da periferia que não tinham. Aí eu copio essa obrigatoriedade e não dou nada do ponto de vista. Não dá infraestrutura, né, Kátia? Então, eu não sou contra a tecnologia. Eu só acho que ela tem que estar acessível a todos. Claro. E estar acessível a todos é investimento. O município só ele não dá conta disso, né? Kátia, e me conta aí como é que vocês estão fazendo aí em Marituba. Eu sei um pouquinho, mas conta pro povo. Aqui a gente tem um parceirão, né? Mas sempre que eu me coloco respondendo pelo estado do Pará, eu sempre digo o seguinte: eu não gosto de levar a realidade de Marituba, porque eu sei que a nossa realidade, ela, embora com muitas dificuldades, ela é singular no restante do estado, né? Então, a gente tem o programa Prova Marituba, a gente tem a parceria com a Norte Rios, e através da Norte Rios, a gente também tem uma parceria com mídias educativas que tem ajudado muito. Mas, por exemplo, nós tivemos muito trabalho, apesar de já estarmos com um pouco dessa estrutura para o IDEB, então, para algumas séries a gente já tinha isso, a gente teve muito trabalho e muita dificuldade para montar isso para a rede toda. Minha rede é basicamente de 26 mil alunos, né? E de quase 4 mil servidores. Então, montar uma estrutura que coubesse todas essas pessoas, que eu tivesse salas, que eu tivesse formação. Então, basicamente, maio e junho, nós trabalhamos só na formação, né? Com os gestores, com os secretários, com os coordenadores. E aí veio a parte mais difícil, os professores, né? Como dividir... Mas uma rede incrível, viu, Kátia? Uma rede... E tal. Mas toda vez que eu vou falar, eu digo assim, toda vez que eu vou falar e eu olho para municípios do meu lado que não puderam fazer isso, e assim, se eu estou a 10 quilômetros da capital, esse município está aqui a 20 quilômetros da capital, e ele não conseguiu realizar isso, né? Então, eu acho que essa é uma situação singular, porque nós já tivemos a sorte de ter esses parceiros, né? Pense na rede começar tudo isso do zero, sem ter um suporte, por exemplo, das redes sociais, que já está trabalhando com isso há um tempo, que vem desenvolvendo tecnologia nessa área, que nos ajuda a encontrar algumas estratégias melhores para atender a nossa realidade. Outro dia, um outro parceiro nosso queria fazer uma formação no finalzinho de junho, e aí pediu lá uma determinada situação. Eu disse: olha, ou eu vou colocar todo mundo aqui na secretaria, porque eu tenho professor, coordenador que não tem computador, que não tem internet. Daí vai ter que vir para cá. Para ele poder ter acesso a isso, ele vai ter que vir para cá, né? E aí você não entender essas possibilidades, ela é complicada, né? Então, eu acho assim, e fora que nós temos realmente um grupo de gestores muito comprometidos, né? Mas dentro desse grupo de gestores, nós temos pessoas que perderam ente querido, que estão vivendo processos de luto, perderam mais de uma pessoa na família, né?
Nós estamos também com um grupo de acolhimento, de escuta afetiva, nesse que está sendo Kátia, eu vou ter que interromper, porque o Instagram está me dizendo aqui que vai encerrar a nossa live. E eles encerram sem dó nem piedade da gente. Ok. Eu queria agradecer demais pela tua presença, por você ter aceito o nosso convite de estar aqui conosco, conversando num momento tão, tão, tão difícil. E como você trouxe luz a esse assunto, sabe? Muita gente aqui parabenizando demais a tua fala nos comentários. Gostaria demais de agradecer a tua presença. Vou te dar aí um minutinho, que é o que o Instagram tá me dando, para tu dar tchau. Muito obrigada, tchau. Né? Eu espero que a gente possa se encontrar mais vezes. E obrigada mesmo, Laís. Tava morrendo de saudade. Um beijo grande. Um beijo, pessoal. Essa foi Aí. Kátia. A gente vai deixar gravado para vocês ficarem vendo tudo que Kátia falou de novo, se quiser. A gente vai ter que encerrar, porque o Instagram está encerrando a gente aqui. Ok. Mas Beijo. muito obrigada pela presença. Fiquem de olho aí nas nossas redes sociais para ver nossas próximas lives. Quem quiser receber convite das nossas lives, manda aqui por direct. Kátia, tu arrasasse. Bom demais Beijo. conversar contigo. Tchau, tchau, Tchau. pessoal.